E aí, pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela. Vocês já sabem, não chegaram aqui enganados ou será que chegaram? Eu sou o Rodrigo e este é o fabuloso mestre do terror. E hoje a gente vai falar de Arquivo X. Decidi mostrar as duas únicas edições em quadrinhos que eu tenho do seriado. Eu tenho um daqueles livretos também, um daqueles livros que foram lançados na época. Sei que o meu amigo Cássio também tem bastante material do Arquivo X, ele tem quadrinhos, né? O Cássio Vitti do canal Milhas e Milhas, alter ego do todo-poderoso mestre do terror. Ele tem quadrinhos, ele tem esses livros também. Ele chegou a comprar uma coleçãozinha lá que eu pensei em comprar, no mesmo lugar, se não me engano, no Sebo do Messias, quando eu estive lá, né? E ele tem a série toda também, né, em DVD, se não me engano. Eu gosto muito do Arquivo X, cara, gosto. E estava reassistindo, na verdade uma mistura de reassistir com assistir, porque eu nunca tive a oportunidade de acompanhar a série inteira no Amazon, né? Eu vinha assistindo, mas começou a chegar num dado ponto em que eu parei de assistir. Já faz um tempo que eu não assisto, eu não sei, acho que foi meio que uma overdose, e acho que quando começou a chegar próximo àquela temporada em que o Fox Mulder sai, né, em que o ator saiu e o Fox Mulder saiu, eu comecei a antecipadamente, eu nunca assisti nada dessa fase, mas eu comecei a antecipadamente me sentir desinteressado. Não sei, e parei de assistir e não voltei ainda. Não sei se voltarei, vai saber, eu sou meio imprevisível com essa coisa de série, entendeu? Eu sou bastante imprevisível com isso. Eu às vezes me entedio de uma maneira e assim vai. Mas na época que eu comprei esses quadrinhos, Arquivo X era extremamente hypado, passava na Record, era onde eu assistia pelo menos, nunca tive a oportunidade de assistir em outro lugar, a não ser na Record, na internet ou agora na Amazon, isso tantos anos depois, mas na época Arquivo X era muito hypado. Eu amava a série, amava demais, eu assistia e viajava naqueles episódios, como muita gente da época torcia enlouquecidamente para Scully e o Mulder namorarem, que nunca aconteceu, e até hoje eu acho até bom, mas na época eu queria isso. E me deparei com edições em quadrinhos nas bancas. Eu já falei aqui outras vezes, no lugar onde eu morava, quadrinhos chegavam de maneira muito aleatória, muito precária e era bem difícil de colecionar. Na época em que eu adquiri esses quadrinhos, a questão para eu comprá-los já não era mais tão financeira assim, né? Eu já trabalhava, já era adolescente e tal, e podia gastar e gastava uma grana bem considerável com quadrinhos e livros, né? Mas o problema é que não chegava, cara. O bagulho não chegava, os negócios não chegavam. Eu acabei encontrando essa edição aqui, que foi a primeira, né? Da Mitos, número 3. Histórias totalmente inéditas, uma capa que eu acho bem bonita e tal. Isso anos 90, né? Ali pelos anos 90 deve ter alguma pista aqui, ó, 96, 98, por esse lado, né? E eu lembro que quando eu vi, claro que eu comprei, mesmo já percebendo que provavelmente eu pegaria uma história que já tinha começado em algum lugar. Na época eu nunca tinha ouvido falar em quadrinhos do Arquivo X, e eu me perguntava inclusive se eram de alguma forma adaptações dos episódios da TV, né? Que eu creio que nem eram, né? Aí eu li, eu gostei muito e gosto até hoje da história que eu li aqui, mesmo que eu tenha pego ela desta forma. Ela já começou na edição número 2 e aqui ela se conclui, então eu não li o começo. Mas é uma história muito boa, cara. Eu gosto demais dessa história aqui. A edição toda é dedicada a essa história e eu curto, e curto até a arte, né? Aliás, né, o argumento aqui é do Stefan Petruccia e os desenhos do Charlie Adler, que eu nunca ouvi falar de nenhum dos dois. Mas eu curti o roteiro, eu achei o roteiro com muita cara do Arquivo X, muita cara mesmo. Eu achei que em alguns sentidos o roteiro foi até mais ousado que muitos episódios do Arquivo X. O roteiro, tipo, enfiou o pé na jaca da paranoia mundial sobre governos controladores e tudo mais. Eu
amei essa história. Na época, a Mitos publicava ela num papelzinho que não era jornal e tal, mas não havia nenhuma pompa assim, nem nada. Um tempo depois, bastante tempo depois, diga-se de passagem, é o que eu tô falando, dada a precariedade com que publicações chegavam onde eu morava, eu encontrei essa outra aqui, que é a número 4. Que eu nem é da Mitos também e tal, mas eu sinceramente não sei dizer se elas são tipo da mesma coleção ou se aqui tipo era um ano 2 uma outra coleção e essa é ano 1, uma coisa assim, né? E ainda para ajudar na minha confusão, uma confusão que eu também podia ter esclarecido com uma pesquisinha que eu nunca fiz, para variar, o fato é que mudou muito a revista também. O formato continuou o mesmo, mas a capa e principalmente o miolo mudou demais, né? O miolo passou a ser papel jornal, totalmente papel jornal. E aqui há mais de uma história. Já a edição não é dedicada a uma história só, não há uma história longa, são 2 histórias mais curtas, e eu confesso que eu achei menos interessante, bem menos interessante. A primeira história, Almas Gêmeas, traz o roteiro do John Rosen e arte do nosso conhecido Saviuk, né? Que é um desenhista que eu gosto bastante. A segunda história do Don McGregor, o argumento, e o roteiro é do Rosen, de novo, e desenho também do Saviuk, né? São 2 histórias com esses 2 caras trabalhando. Só que assim, a primeira história, essa história aqui, Almas Gêmeas, que brinca um pouco com aquela questão que tinha na Índia lá, de que as mulheres, quando o marido morria, deviam se imolar no fogo da cremação junto com eles, né? A história brinca com isso, fala de combustão espontânea e tal. É uma história que até se desenvolve de uma maneira que chega a ser interessante e que sim, acaba lembrando o Arquivo X, mas ao mesmo tempo ela parte de uma premissa que eu achei tão tola, porque basicamente diz que porque o cara quando morreu ele enxergava mal, ele agora no mundo do além ele continuava enxergando mal e fez várias vítimas porque ele não sabia discernir se era a mulher dele ou não, ele se enganava ao matar essas mulheres. Eu achei isso bastante difícil de digerir. Entendeu? Eu não curti muito, assim, foi um ponto de decepção muito forte na história. A história, aliás, tem um trabalho de colorização bastante pesado, bastante carregado, que eu não acho ruim, mas, né, ficou bem doido. Mulder e Scully estão numa caracterização também que muitas vezes parece que foge um pouco do que a gente esperava deles, né? Aí depois temos essa segunda história aqui, que são uns caras fanáticos, armamentistas e tal, isolados, uma comunidade isolada, e acontecem umas mortes muito misteriosas lá, e o Mulder e a Scully são levados a investigar. Essa é uma história de parte 1, não a história se conclui em outra edição, né? E eu, infelizmente, nunca li a conclusão, e curiosamente essa história me chamou a atenção. Talvez só porque ficou inconclusa, mas ela me pareceu mais interessante e ainda mais com cara de Arquivo X do que a primeira história. E este foi o meu contato com quadrinhos do Arquivo X. Eu sei que existem umas edições melhor trabalhadas, aí o meu amigo lá do blog do Neófito já mostrou, né? Ele tem sempre um material interessante. O Cássio já mostrou, né? Tem umas edições, aí uns encadernados, inclusive no encadernado que o Cássio mostrou, eu vi a história que está nessa edição aqui, com capa melhor e tudo mais. Mas pelo menos por enquanto eu não me interessei em procurar para comprar. Não sei se um dia me interessarei. Eu tenho um carinho por essas edições que não estão bem cuidadas, não estão bem tratadas, dado ao tempo que estão comigo e ao meu desleixo, né? Mas eu tenho um carinho por elas, por isso eu não me livro delas, por isso elas permanecem comigo. Quem sabe um dia eu me interesso em adquirir essas edições que esses canais mostraram, só para eu poder ler e torcer para ver a conclusão dessa história aqui. Seja como for,
embora eu tenha parado de assistir o seriado na Amazon, né, por razões de eu sou chato, Arquivo X continua sendo uma das minhas séries prediletas da vida. E é sempre um prazer lidar com o material dela. E eu ainda pretendo ler o livrinho. Podia até pegar o livrinho para mostrar aqui, né? Mas o objetivo é mais quadrinhos, então vamos ficar por aqui. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim, pro Mestre do Terror, que com certeza herdou do Cássio o gosto pelo Arquivo X, afinal de contas tem muita coisa bizarra ali e eu sei que você curte, né, mestre?